Olá, bem-vindos então a mais uma apresentação do primeiro Congresso Nacional sobre Oncologia para Estudantes de Medicina. Obrigado à organização pelo convite para participar desse evento. Meu nome é Silvio Balzan, eu sou cirurgião de fígado, vias biliares e pâncreas. Eu sou professor adjunto na Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e eu vou conversar com vocês um pouco sobre o tratamento cirúrgico das metástases hepáticas de origem coloretal. O câncer coloretal, ele é um dos mais prevalentes no mundo inteiro, ele representa cerca de 15% de todos os cânceres, e ele é uma doença bastante letal, ele é a terceira causa de morte por câncer. O que chama atenção nesse tipo de patologia é que mais da metade dos pacientes com câncer coloretal vão apresentar em algum momento metástases, sejam elas sincrônicas, ou seja, metástases sincrônicas são aquelas que são identificadas já no momento do diagnóstico do tumor primário, do câncer coloretal, ou metástases metacrônicas, ou seja, aquelas que são identificadas, diagnosticadas durante o acompanhamento de um paciente que já teve um diagnóstico de câncer coloretal e foi tratado. E o sítio primário mais frequente dessas metástases é o fígado. É o primeiro local de ocorrência de metástases nos tumores coloretais. As metástases do fígado, elas podem ser exclusivas do fígado, isso acontece em 30 a 40% dos casos, ou o paciente pode ter metástases no fígado e em algum outro órgão, principalmente o pulmão. Uma porcentagem menor de metástases ocorrem em outros órgãos sem ter metástases no fígado. O que também chama atenção é que as metástases hepáticas dos tumores coloretais são as responsáveis pela maior parte das mortes por câncer coloretal. E uma informação que eu já coloco para vocês de início aqui, que vai nortear a nossa apresentação aqui no congresso, é que o tratamento cirúrgico das metástases coloretais é o único tratamento potencialmente curativo. E isso já foi mostrado no ano de 1990 em uma das primeiras grandes séries de tratamento de metástases de origem coloretal, onde esse autor comparou o tratamento de pacientes com metástases hepáticas ressecáveis. Um grupo foi submetido efetivamente à ressecção dessas metástases e outro grupo, por algum motivo, não foi ressecado e teve só um tratamento paliativo. Então, ele comparou uma doença similar nos dois grupos. Os dois grupos tinham doença potencialmente ressecável. E o que se observou, já naquela época, é que os pacientes que foram submetidos a tratamento paliativo não sobreviveram, não teve nenhum paciente vivo em 5 anos, enquanto os pacientes que foram submetidos a uma cirurgia com intenção curativa, eles chegaram a uma sobrevida de 5 anos, com um índice bem significativo. Esse resultado foi muito importante para demonstrar o impacto da cirurgia no tratamento das metástases hepáticas coloretais, mas o que se observou na época é que um número muito pequeno de pacientes eram candidatos à cirurgia potencialmente curativa. Então, esse é um problema que ainda existe, a gente vai ver um pouquinho mais adiante também, e na época só 10 a 20% dos pacientes que tinham diagnóstico de metástases hepáticas coloretais eram candidatos a uma cirurgia com intenção curativa. Então, um número bastante pequeno de pacientes poderiam ser submetidos à cirurgia. Mas esses resultados, eles se consolidaram com o passar dos anos e foram melhorando, com casuísticas ali mostrando sobrevida em 5 anos já acima de 50%. Aqui eu não coloquei os dados mais atuais, mas hoje
a sobrevida em 5 anos gira em torno de 60% na ressecção de metástases hepáticas de origem coloretal. Então, houve uma melhoria nos resultados com o passar dos anos, apesar de se tratar pacientes cada vez piores, ou pacientes com mais doença. E como que se conseguiu essa melhoria nos resultados, apesar de se tratar pacientes mais graves? São diversos fatores que contribuíram para essa evolução, e eu coloquei aqui alguns dos principais, que foram as melhorias na quimioterapia, e a gente vai ver um pouco o impacto da quimioterapia nos resultados cirúrgicos. Houve uma melhoria no estadiamento da doença, principalmente com o advento da ressonância magnética, e, sobretudo, houve uma melhoria nas técnicas cirúrgicas. Então, se desenvolveram métodos cirúrgicos que possibilitaram tratar mais pacientes e com um resultado melhor, que a gente vai ver um pouco, então, durante a nossa apresentação. Aqui eu coloquei alguns gráficos para ilustrar, então, essa consolidação, primeiro, de que a cirurgia é o melhor tratamento comparado com outras opções disponíveis. Então, isso já em 2016 aqui se mostrou, esse gráfico mostra o resultado da cirurgia comparado com alguns outros tratamentos, então uma sobrevida em 5 anos já significativamente melhor. Esse gráfico é bastante interessante, mostrando a evolução com o passar dos anos. Então, aqui mostrando as curvas desde o ano de 1990, por faixas, períodos de tempo, com um aumento progressivo da sobrevida. E aqui também não tem dados atuais, até 2006. Se a gente fosse colocar a curva atual, que estaria em torno de 60% em 5 anos, como eu falei. Então, a gente vai ver de forma bastante resumida aqui, mas alguns pontos que levaram, então, a melhora da sobrevida, a maior ressecabilidade, focando especialmente no advento, nas melhorias da quimioterapia e algumas melhorias das técnicas cirúrgicas. Eu queria colocar também que durante esse tempo todo em que se estudou as metástases hepáticas de origem coloretal, foram identificados inúmeros fatores prognósticos, né? Aqui eu coloquei alguns dos mais importantes, que fazem parte de um score, que é o score de Fong, vocês talvez muitos já tenham ouvido falar, que são fatores prognósticos negativos, né? Então, se a margem na ressecção cirúrgica foi positiva, né, não houve uma ressecção completa, isso é um fator negativo. Se existe doença extrahepática, então em outro órgão além do fígado, obviamente um fator de prognóstico pior. O número de lesões, ou seja, mais que uma lesão, e o tamanho, lesões com mais que 5 centímetros, são piores. Quando o antígeno carcinoembriônico pré-operatório é maior que 200, ou quanto mais elevado, é pior. A presença de linfonodos no tumor primário, né, no tumor coloretal. O intervalo livre de doença muito curto. Aqui o intervalo livre de doença se refere entre a doença primária, coloretal, e o surgimento de metástases. Então, quanto mais cedo surgem as metástases hepáticas, pior é, né? Então, são todos fatores prognósticos que um tanto esperados como negativos, né? E que foram utilizados por muito tempo como pontos de corte para indicação ou não de cirurgia. Então foram desenvolvidos vários scores e várias propostas para se considerar um paciente como candidato à cirurgia ou não, de acordo com o número de fatores prognósticos. Bom, isso tudo tem valor, realmente são fatores que interferem na sobrevida, mas o que se viu nos últimos anos, nas últimas décadas, é que apesar de todos esses fatores terem impacto,
na verdade, nenhum deles deve ser uma contraindicação absoluta à cirurgia, porque mesmo um paciente com fatores prognósticos ruins, se ele cumprir alguns critérios básicos para ressecabilidade, o prognóstico é melhor do que não ser submetido à cirurgia, fazer só quimioterapia ou só tratamento paliativo. Então, houve essa mudança muito importante nos critérios de ressecabilidade. E isso foi um divisor de águas, porque antigamente, né, no período anterior, se avaliavam todos esses fatores prognósticos e se determinavam pontos de corte. Isso saiu, na sua grande maioria, dos critérios de ressecabilidade. Então, não interessa mais o número de metástases, o tamanho, se é unilateral, bilateral, se tem doença limitada extrahepática ou não. E essa visão da doença como critério de ressecabilidade mudou para um outro tipo de visão, que é o que fica de fígado residual. Então, os objetivos se tornaram obter uma cirurgia completa, que a gente chama de R0, ou seja, uma ressecção macro e microscópica completa da doença, sendo que deve existir um fígado residual mínimo suficiente para que o paciente sobreviva. Então, deixou de se ver a doença, ou seja, o que sai, e passou a se ver o fígado residual, né? Ou seja, o que fica com o paciente. Então, o objetivo passou a ser, como critério de ressecabilidade, obter uma ressecção completa, não deixar a doença residual, com um fígado remanescente adequado. A doença residual implica, então, numa ressecção R0, sem doença macroscópica nem microscópica. A gente vai ver um pouco sobre isso, sobre as margens cirúrgicas também. E um fígado residual adequado implica em ter uma quantidade de fígado suficiente e que ele tenha um funcionamento adequado. E aí se criou, então, esses critérios que foram divididos basicamente em três. O primeiro se refere à ressecabilidade completa, ou seja, não deixar a doença macroscópica nem microscópica, e o segundo e terceiro item se referem ao fígado residual, o segundo ao volume, e aqui já entram alguns critérios para se determinar um volume mínimo de fígado residual de acordo com a qualidade do fígado. Então, existem variações aqui, mas a grosso modo é preciso deixar 20% de fígado, do fígado total, se ele tiver um funcionamento normal, 30% se ele for um fígado que já tem alguma agressão associada à quimioterapia, ou 40% pelo menos de fígado se existir uma cirrose já presente. E o terceiro item, ele se refere à função do fígado. Então, não ao volume, mas o que ele precisa para ter um funcionamento adequado. E aí implica bastante em anatomia, que a gente vai também conversar um pouquinho, mas para ter um fígado funcionante, ele precisa ter uma entrada de sangue adequada, então um fluxo arterial, um fluxo portal adequado, uma drenagem sanguínea adequada, então uma drenagem pelas veias hepáticas e uma drenagem biliar adequada. Tratando um pouco sobre esses critérios de ressecabilidade, então a obtenção de uma cirurgia completa, sem doença residual nem macroscópica nem microscópica, tem sido também bastante avaliada e houve uma mudança, especialmente no tamanho da margem considerada adequada. Então, até algumas décadas atrás, se buscava sempre uma margem, né, ou se exigia que houvesse uma margem cirúrgica de pelo menos 1 centímetro. Com os estudos mais detalhados e mais amplos, se começou a ver que a margem cirúrgica menor que 1 centímetro também resultava numa sobrevida muito parecida
com margens mais amplas. E esse foi um dos primeiros trabalhos que mostrou que se a margem cirúrgica na ressecção das metástases for negativa, independente do tamanho, o resultado vai ser muito parecido, né? E o resultado vai ser ruim se as margens forem positivas, se for uma cirurgia que deixa a doença residual. Isso foi mostrado também em outros estudos, reforçando a importância de que se busque uma margem R0, independente do tamanho dessa margem. Então, isso facilitou muito, porque lesões próximas a vasos importantes que não podem ser ressecados, por exemplo, os pacientes acabavam tendo uma contraindicação à cirurgia por não conseguirem obter uma margem mais ampla de 1 centímetro ou mais. E principalmente esses pacientes que têm proximidade com vasos, parece que a extensão da margem, a largura da margem livre não tem um impacto tão importante. Bom, ainda assim, algumas situações como essa, em um paciente com lesões metastáticas grandes, então aqui dá para ver lesões ocupando praticamente todo o hemifígado direito e associado a uma lesão grande no lobo esquerdo, em contato aqui com o pedículo hepático esquerdo. Esse paciente, usando os critérios novos de ressecabilidade, ainda assim é considerado irressecável, porque eu não tenho uma quantidade de parênquima hepático possível de ser preservado para ter um volume mínimo adequado e funcionante. Então, nesse tipo de paciente se utiliza o quê? Quimioterapia, e aqui entra então a importância de novas drogas que foram utilizadas e que continuam sendo desenvolvidas, principalmente os esquemas utilizando oxaliplatina e irinotecan associadas a drogas novas, terapias-alvo, que melhoraram bastante o resultado, se chegando a uma situação como essa, em que esse paciente teve uma redução importante das metástases, e essa metástase que localizada no lobo esquerdo, que antes tinha um contato largo com o pedículo vascular, ela acaba se afastando do pedículo e ela pode ser enucleada. Então eu consigo retirar essa lesão preservando o lobo esquerdo. E aqui o meu critério de ressecabilidade já pode ser modificado, né? Na situação anterior eu teria que ressecar o lobo esquerdo, não teria fígado suficiente, e nessa situação abaixo eu posso fazer uma enucleação, retirar só a lesão e preservar o lobo esquerdo. Então esse paciente pode ser submetido a uma cirurgia com intenção curativa. E se viu que esse é um trabalho um pouco antigo, já tem outros mais novos, mas se viu que o resultado, a sobrevida em 5 anos e até em 10 anos, para os pacientes que inicialmente eram irressecáveis e se tornaram ressecáveis após a quimioterapia neoadjuvante, ele foi muito parecido, né? Então, esse estudo mostrou aqui uma sobrevida em 5 anos de 33% para os pacientes inicialmente irressecáveis que fizeram quimioterapia e se tornaram ressecáveis. O que é ótimo, considerando que são doenças mais graves. Bom, a quimioterapia também ela pode funcionar bem demais, né? E que acabou gerando um outro problema, que as chamadas missing metástases. Eu coloquei aqui mais para exemplificar, a gente não vai falar muito sobre isso, mas o que significa as metástases que desaparecem? Qual a implicação cirúrgica? Em algumas situações, uma metástase como essa que está aparecendo aqui,
no segmento 6 do fígado, ela poderia ser facilmente enucleada, né? Então, numa cirurgia, essa lesão ela é palpável, provavelmente, ou ela vai ser visível por ecografia intraoperatória, que direciona a ressecção, e eu posso fazer uma cirurgia com uma margem adequada, sem ressecar uma quantidade grande de fígado normal. O que acontece é que se a quimioterapia funcionar muito bem e essa lesão diminuir a ponto de não ser mais visível nos exames de imagem, e certamente ela não vai ser identificável durante a cirurgia, fica muito mais complexo, muito mais difícil eu fazer uma ressecção dessa área sem visualizar a lesão. E aqui existem muitas controvérsias ainda sobre o que fazer nessa situação, né? Atualmente se sabe que a maioria das metástases que desaparecem durante a quimioterapia, elas se tornam áreas sem doença residual, mas uma porcentagem significativa, ali em torno de 30%, apesar de desaparecer na imagem, continuam tendo células viáveis e depois da quimioterapia pode ter uma recidiva local. Então, idealmente, eu devo ressecar todas as áreas onde existiam metástases visíveis. Então, quando elas desaparecem, isso pode ser um problema. Então, o momento da cirurgia deve ser muito bem avaliado entre cirurgião e oncologista clínico, para não se fazer, muitas vezes, muito tempo de quimioterapia, porque não é interessante que as lesões desapareçam, né? A quimioterapia neoadjuvante, ela vai auxiliar para tornar alguns pacientes ressecáveis ou para testar o esquema de quimioterapia. Então, eu utilizo as lesões hepáticas para saber se aquele esquema de quimioterapia está funcionando ou não. Mas eu não devo fazer quimioterapia em excesso antes da cirurgia, porque pode acontecer de lesões desaparecerem, como esse caso aqui, e quanto mais quimioterapia, mais existe lesão de parênquima hepático, e isso pode levar a uma perda de função hepática que pode ser prejudicial, então, para a cirurgia. Bom, outra modificação que aumentou a ressecabilidade foram as metástases hepáticas bilaterais, que elas eram consideradas como um critério de irressecabilidade no início da experiência das ressecções hepáticas, e essa é uma situação em que eu tenho metástases bilaterais, né? Eu não tenho lesões aqui no lobo esquerdo demonstradas, mas essas lesões aqui, elas estão no segmento 4, né? Relembrando aqui um pouquinho da anatomia, então, né? O fígado ele é dividido em duas áreas funcionais, que é o fígado esquerdo, que inclui o lobo esquerdo, ou segmentos 2 e 3 de Quinault, e o segmento 4. Então, esse é o fígado, hemifígado esquerdo. E o fígado direito, ou hemifígado direito, que são os segmentos 5, 6, 7 e 8. Então, tendo lesões bilaterais aqui, lesões no segmento 4, esse paciente era considerado irressecável. Com os novos critérios de ressecabilidade, eu utilizo, como eu falei para vocês, critérios anatômicos e critérios funcionais. Então, em relação aos critérios anatômicos, eu tenho aqui uma área de fígado, que é o lobo esquerdo, que não tem doença nenhuma. Bom, esse lobo esquerdo, unicamente, na maioria das pessoas, e principalmente se associado à quimioterapia neoadjuvante, ele é insuficiente em termos de volume. O que eu posso fazer para tornar esse paciente, que é irressecável inicialmente, em um paciente ressecável? Eu utilizo aqui um artifício que já foi desenvolvido
há um certo tempo e que utiliza, então eu coloquei demonstração aqui da lenda de Prometeus, que talvez vocês já conheçam, né, que é muito interessante porque isso é uma história muito antiga, né, uma história da mitologia grega em que Prometeus ele sofreu um castigo do seu pai, que era Zeus, por ele ter oferecido o fogo aos mortais, né? Então, como castigo, ele foi acorrentado numa rocha no alto de um monte e toda noite vinha uma águia e comia uma parte do fígado. E o fígado se regenerava e no outro dia a águia vinha e esse era um castigo eterno, né? Então não se sabe como, mas já quando foi criada essa história, já se imaginava que o fígado poderia regenerar. E isso a gente utiliza hoje muito, e um dos métodos é a chamada embolização portal. Então, o que eu posso fazer numa situação como essa? Eu injeto uma substância, ou cola, ou algumas outras substâncias que eu posso utilizar para obstruir a veia porta direita. Com isso, eu faço um desvio de fluxo sanguíneo portal para a esquerda e em algum período de 4 a 6 semanas, eu já tenho uma hipertrofia do lobo esquerdo, ou de todo o lado esquerdo do fígado. Por quê? Pelo desvio de sangue com fatores hepatotróficos para o lado esquerdo e acontece uma atrofia do lado direito e uma hipertrofia do lado esquerdo. Ou seja, eu tenho um aumento do fígado residual, que é o que eu utilizo então como critério de ressecabilidade. Aqui um exemplo prático, essa aqui é uma imagem de uma portografia. Então é feita uma punção percutânea guiada por ecografia, injetado contraste na veia porta, e aqui está mostrando a veia porta direita e aqui a veia porta esquerda, né? Esse é o tronco portal. E essa imagem da direita mostrando após a embolização. Então, esta área onde tinha contraste no fígado direito não aparece mais e o sangue é todo direcionado então para o lado esquerdo. Isso resulta em que, aqui embaixo está mostrando imagens de tomografia antes da embolização, então com um lobo esquerdo pequeno, né? E algumas semanas após a embolização, então já um aumento do lobo esquerdo e uma atrofia aqui do fígado direito, né? Tornando esse paciente então inicialmente irressecável, num paciente ressecável. Esse aumento ele é quantificado de forma bastante precisa, então se faz uma volumetria, então por exames de imagem, tomografia ou ressonância, eu consigo fazer a medida do volume de determinada área do fígado e saber exatamente quanto que ele aumentou. Bom, aqui eu tenho outra situação de metástases hepáticas bilaterais que também era considerado um critério de irressecabilidade, porque eu tenho uma doença bilateral e não tenho nenhuma área do fígado, nenhum segmento anatômico poupado de metástases. Então, tenho metástases difusas. Bom, esse paciente seria, então, considerado irressecável. Mas aqui eu tenho alguns artifícios que eu posso utilizar também. Eu posso fazer um primeiro procedimento em que eu faço enucleações das metástases, das lesões que estão no lobo esquerdo, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, é uma cirurgia menor e eu faço só as enucleações, ou seja, eu vou limpar o lobo esquerdo, não mexo do lado direito. A seguir, eu faço uma embolização portal, como eu mostrei antes, da veia porta direita. Em algumas semanas eu tenho uma hipertrofia do lobo esquerdo, que agora não tem mais metástases, e eu posso fazer então a ressecção de todo o fígado direito, né?
Então, essa é a chamada hepatectomia em 2 tempos, essa técnica clássica, tem algumas variações. Uma delas seria a hepatectomia associada à ablação local, que eu posso fazer em 2 tempos, e aqui mostrando a possibilidade de se associar a ablação local ou radiofrequência ao invés de fazer enucleação de todas as lesões. Então, se eu tiver no lobo esquerdo com lesões superficiais e lesões profundas, eu posso fazer as enucleações, que está mostrando aqui de lesões superficiais, e as profundas, que eu não posso ressecar, eu posso fazer uma destruição local. Aqui embaixo está mostrando como funciona uma ablação por radiofrequência. Então é colocada uma agulha guiada por ecografia nessa lesão, é emitido um calor e essa lesão é destruída sem ressecção, sem destruição de tecido hepático normal ou uma destruição mínima de tecido hepático normal. Então, aqui um resumo de algumas das técnicas que se utiliza para aumentar a ressecabilidade das metástases hepáticas coloretais. Então, uma delas é a quimioterapia, para redução do tamanho das lesões, e essas outras que são relacionadas, então, a técnicas cirúrgicas, né, que permitem a ressecção de pacientes inicialmente considerados irressecáveis. Essa melhoria técnica também permitiu a cirurgia que se chama com preservação de parênquima, ou seja, mesmo casos com lesões múltiplas bilaterais, eu posso fazer múltiplas enucleações e com o uso de ecografia eu consigo fazer ressecções de lesões profundas sem ressecção importante de parênquima normal. Né? Esse é um caso mostrando ressecções de metástases bilaterais em um tempo só. Né? Então, aqui esse paciente, esse fígado aqui com uma ressecção do lobo esquerdo, né? De uma lesão do lobo esquerdo, aqui uma outra lesão na transição do segmento 4 e 5, que aparece aqui embaixo nessa área, e foi ressecado também todo o hemifígado direito. Ou seja, eu tinha lesões bilaterais, só que um volume residual suficiente. Então foi feita uma ressecção completa de lesões bilaterais em um tempo só. Esse aqui é outro exemplo que eu coloquei para vocês, que eu falei sobre ressecção de lesões profundas. Esse vídeo mostra um pouco o resultado final de ressecções múltiplas. Então aqui no lobo esquerdo, na transição do lobo esquerdo com o segmento 4, né, junto ao ligamento redondo. Aqui foi aberto o fígado para fazer ressecções de lesões profundas, né, bem na região central do fígado. E aqui mostrando outras lesões, outras enucleações no hemifígado direito, no setor anterior e setor posterior. Então, esse paciente ele tinha lesões em todos os segmentos, praticamente, do fígado, e se pôde fazer uma ressecção completa. Esse aqui é um exemplo também de uma ressecção em 2 tempos, que eu mostrei esquematicamente para vocês antes. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho o primeiro tempo da cirurgia. Então, essa era uma paciente que tinha lesões múltiplas bilaterais, e no primeiro tempo foi feita então uma limpeza do lobo esquerdo, foram feitas diversas enucleações no lobo esquerdo, e aqui dá para ver que o fígado fica quase como um queijo suíço, né? Eu posso ressecar lesões próximas ao pedículo, né, desde que eu preserve o fluxo venoso e o fluxo biliar. Então, não foi mexido no fígado direito, foram feitas só enucleações no lado esquerdo, e foi feita uma ligadura da veia porta direita.
para que houvesse hipertrofia desse segmento onde foram feitas as enucleações. E aqui está mostrando, então, que foram 6 semanas depois, mostrando a hipertrofia do lobo esquerdo, e aqui foi feita então a ressecção de todo o hemifígado direito, né? Então esse foi o fígado residual dessa paciente. Inicialmente considerado irressecável por ter múltiplas metástases distribuídas em todos os segmentos. Então esse é um resumo aqui, essa tabela mostra esses critérios de ressecabilidade que se tornaram critérios simples, né, e que possibilitaram o aumento no número de pacientes candidatos à cirurgia. Bom, esses pacientes que são ressecados, apesar de eles terem uma sobrevida muito interessante, chegando então, eu falei para vocês, uma sobrevida global de 60% em 5 anos, a maior parte desses pacientes eles vão ter recidivas, né? Essas recidivas, que acontecem aqui quase 2/3 dos pacientes, elas podem acontecer exclusivamente no fígado, né? Elas podem acontecer no fígado e em outro órgão, ou eventualmente elas podem acontecer também só em outro órgão, que geralmente o pulmão, e não no fígado, né? E é interessante que 43% das recidivas elas acontecem só no fígado. Bom, o que se observou é que em muitos desses casos seria possível fazer um novo tratamento dessa recidiva. Aqui está sendo mostrado um exemplo, né? Então, um paciente que já tinha feito uma ressecção do hemifígado direito. Então, aqui é uma imagem de ressonância mostrando aqui o fígado, que é só o hemifígado esquerdo, só que ele hipertrofiou, né? E aqui a lesão, uma recidiva, uma metástase única no lobo esquerdo. Então, esse paciente foi submetido a uma rehepatectomia para retirada dessa lesão. Então, foi feita uma ressecção do segmento 3 aqui, incluindo a lesão. Isso foi possível porque teve uma hipertrofia do fígado, então eu utilizo os mesmos critérios de ressecabilidade numa rehepatectomia. Então, se eu tenho fígado residual suficiente e consigo fazer uma cirurgia completa, sem deixar a doença, esse é um paciente candidato a uma ressecção com intenção curativa. E o que se viu também com o aumento da experiência com esses casos é que o resultado de sobrevida ele foi praticamente o mesmo nas rehepatectomias comparado à primeira hepatectomia. Então, a sobrevida numa ressecção no paciente que teve a primeira metástase, ela é muito similar à sobrevida depois de se fazer uma hepatectomia. Ou hoje já se tem casuística com a terceira hepatectomia, quarta hepatectomia, né? Então, eu posso ir fazendo ressecções repetidas e isso com uma perspectiva de resultado igual à primeira ressecção. Bom, eu coloquei aqui que é muito interessante essa forma de abordagem, né, que não é tão usual, vocês vão ver muito mais durante a vida acadêmica de vocês, os gráficos de sobrevida sempre descendo, né, como eu mostrei para vocês. Então, que é um método que obviamente só pode diminuir, porque ele vai retirando pacientes à medida que esses pacientes morrem ou são perdidos de vista, né, perdem o acompanhamento. Mas existe uma outra forma de se visualizar o resultado de um tratamento, que é através da curva de sobrevida condicional. Isso é muito interessante para se discutir, inclusive, quando se mostra o prognóstico e a perspectiva para pacientes,
que é o que é a sobrevida condicional? É a chance, a probabilidade que essa pessoa tem de sobreviver por mais 5 anos. E o que acontece? Aqui está mostrando em vermelho a sobrevida condicional e em azul a curva atuarial, a sobrevida real. Então, a curva azul, né, as colunas azuis, elas vão sempre diminuindo. Ou seja, o número de pacientes que está vivo depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai diminuindo, né? Mas o que a curva vermelha mostra? É a probabilidade de sobreviver mais 5 anos estando vivo naquele ano. Então, um paciente que sobrevive, por exemplo, 2 anos após uma ressecção de metástase coloretal, ele começa a aumentar a chance de estar vivo dali 5 anos. Por quê? As curvas de sobrevida, elas tendem a diminuir bastante. A maioria dos pacientes morrem nos primeiros 5 anos e os pacientes que sobrevivem esses 5 anos, a tendência é que eles continuem vivos por muito tempo, que seria o critério de cura, que hoje não se estabelece mais um limite para isso. Antigamente eram 5 anos, os pacientes com metástases coloretais sem recidiva eram considerados curados. Hoje o acompanhamento é pelo menos de 10 anos. Bom, e eu coloquei aqui algumas controvérsias, né, alguns tópicos ainda não bem esclarecidos. Um deles é a quimioterapia neoadjuvante, né, ou seja, a quimioterapia antes da ressecção das metástases. Então, pacientes que têm metástases ressecáveis, né, que dentro dos critérios de ressecabilidade, eles podem se beneficiar de um tratamento quimioterápico antes da cirurgia. A quimioterapia adjuvante, ou seja, depois da ressecção da metástase, já está bem mais estabelecida esse benefício. Mas a vantagem de se fazer quimioterapia antes da cirurgia, em termos de sobrevida, é muito controversa. Ainda não se mostrou de forma tão sólida um benefício. O benefício que existe da quimioterapia antes da cirurgia, que é evidente, eu cheguei a comentar que ela serve para testar a droga em relação àquele tumor, daquele paciente. Então, eu consigo medir, né, essa resposta pelas metástases hepáticas. Se elas diminuírem de tamanho, eu sei que aquela quimioterapia vai funcionar e eu posso continuar utilizando ela depois da cirurgia. Bom, outro tópico bem controverso ainda são as ressecções R1. Vocês lembram que lá o primeiro critério, então, de ressecabilidade seria a obtenção de uma cirurgia R0, ou seja, sem doença residual nem macroscópica nem microscópica. Mas existem já alguns estudos mostrando que uma cirurgia de ressecção de metástases coloretais com doença microscópica residual por necessidade, né, que seria como exemplo mais comum uma ressecção hepática em que eu tenho que deixar células residuais, doença microscópica, num grande vaso que não pode ser ressecado. Isso acontece normalmente quando eu tenho múltiplas metástases e uma delas está aderida, por exemplo, à única veia suprahepática que vai ficar, né? E eu não quero arriscar ressecar aquela veia, reimplantar, para não aumentar muito o risco cirúrgico. Bom, esses pacientes que têm uma ressecção R1 por necessidade parecem ter um resultado bastante parecido com os pacientes que fazem uma ressecção com margem R0. De qualquer forma, ficou bastante evidente que esse tipo de ressecção, mesmo com
doença microscópica por necessidade residual parece ser melhor do que o tratamento quimioterápico exclusivo. Tá? Mas isso ainda está em estudos se o real impacto, então, desse tipo de procedimento, para se deixar doença microscópica. Bom, e outro tópico que se discutiu, hoje já se discute menos, e é uma pergunta frequente nos pacientes que têm doença ainda irressecável, né? Que é a pergunta: por que não fazer um transplante hepático se eu tenho múltiplos nódulos no fígado e não tenho fígado residual suficiente? Bom, o transplante hepático já se testou, né? E existem dois problemas principais. Um deles é a disponibilidade de órgãos, né? Então, vocês, a maioria já sabe que existe uma limitação na disponibilidade de órgãos. Então, eu tenho que escolher para quem esse órgão vai ser destinado. Isso é uma questão bastante difícil, mas normalmente eu destino o órgão para aquele paciente que tem uma melhor perspectiva de sobrevida, né? Bom, alguns países têm órgãos sobrando, tem uma disponibilidade de órgãos mais abundante. E foram feitos alguns estudos já, então fazendo transplante de fígado para tratamento de metástases hepáticas coloretais. E se viu que o resultado, a sobrevida, ela é bastante interessante, a sobrevida em 5 anos. Mas, mesmo com uma sobrevida razoável, se viu que todos esses pacientes, eles recidivam de forma precoce e eles sobrevivem com doença recidivada, mas a recidiva é a regra. Então, esses pacientes, eles não são curados, eles têm uma sobrevida melhor, mas a recidiva é praticamente constante. Por quê? Com o transplante de fígado é necessário uma imunossupressão e isso facilita então, o desenvolvimento das metástases. Talvez isso seja contornado com o desenvolvimento de novas drogas, de uma melhor quimioterapia ou outros tipos de tratamento que evitem a recidiva. Mas, atualmente, então, é uma contraindicação ao transplante hepático, as metástases de origem coloretal. E aqui eu coloco uma propaganda do nosso livro, para quem se interessar na cirurgia de fígado e especialmente no tratamento das metástases coloretais, que é um livro bastante trabalhado ali sobre a cirurgia de fígado, principalmente para estudantes e residentes que quiserem se dedicar a essa área. Então eu agradeço de novo a oportunidade de poder participar e fico à disposição. Tem o meu endereço do Instagram, onde tem todos os meus contatos para quem quiser mandar algum comentário, tiver alguma dúvida ou alguma crítica. Então, muito obrigado pela atenção e fico